abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Então, quando Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Então, o meu tema hoje é permanecendo de mãos levantadas, né? Então, a gente precisa de permanecer com as mãos levantadas, né? Diante da batalha, diante da luta que o povo de Deus estava enfrentando, né? O povo lá, os amalequitas, estavam enfrentando eles saíram à guerra. Moisés deu orientação para ir para a guerra, fala da atitude, de alguém que tem que ir para o combate, e nós como igreja estamos batalhando uma guerra espiritual, as almas estão perdidas e nós desejamos cumprir o propósito de Deus de salvar o máximo possível, se não todas, Deus deseja que todos sejam salvos, e aí nós vamos ter que guerrear, mas para nós guerrearmos, nós precisamos fazer o que Moisés, o Hur e o Arão fizeram. Eles foram para o monte, eles foram clamar, eles foram buscar o poder do alto, e é o que nós temos feito como igreja, não só essa semana, mas sempre, orando nos cultos, nas células, intensificando nas semanas de orações. Para quê? Para que o Senhor age através de nós, e que o inimigo não vença a batalha, de levar as almas para o inferno, de desviar as pessoas, de desanimar aqueles que já são salvos, porque nós sabemos que quando o diabo não pode nos impedir de nos converter, o que ele faz? Ele faz com que o crente fique paralisado, para ele não avançar e não cumprir o propósito de Deus. Então nós precisamos permanecer com as mãos levantadas. Mãos levantadas aqui fala de uma vida de dependência de Deus. Quem ora é porque depende de Deus. Por que Moisés foi para o monte clamar ao Senhor, buscar o Senhor? Porque ele tinha convicção que aquela luta não poderia ser vencida apenas com o exército de Israel, com a força do combate humano, braçal. E esse é o nosso grande desafio como servos de Deus, irmãos, é não lutar com a nossa força humana. É sim, quando lutarmos usando os nossos membros, o nosso corpo, a nossa mente que Deus nos deu, mas lutar na direção do Espírito, na unção do Espírito, na ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é claro que levantar as mãos significa clamor, tantas coisas, mas eu creio que levantar as mãos fala de dependência. Quando uma criança quer algo, não sabe falar, levanta a mão, ela esperneia clamando, que alguém a socorra. Então levantar as mãos fala de uma total dependência do Senhor. Por isso que quando Moisés mantinha as mãos erguidas, Josué e o seu exército prevalecia contra o exército inimigo. Por isso nós precisamos manter as nossas mãos erguidas em oração, em busca por Deus, gerando no mundo espiritual tudo aquilo que nós queremos ver manifesto. Mesmo aquilo que Deus já prometeu na sua palavra, nós precisamos clamar o Senhor, porque nem tudo acontece de forma automática. Algumas coisas vão acontecer, mas outras, se não houver um clamor da terra, não vai acontecer. O povo, quando estava escravizado no Egito, a vontade de Deus não era que eles fossem escravos, mas Deus esperou eles clamarem, e aí Deus diz: o clamor do meu povo chegou até mim, e aí Deus providenciou o libertador. Aleluia. Então Deus nos chama para viver uma vida de dependência dele, em todos os sentidos da nossa vida, e nós somos dependentes. Mas às vezes o inimigo quer plantar em nós aquilo que ele fez com Adão e Eva lá no jardim ainda, que nós podemos viver uma vida independente de Deus, que foi o que ele disse: quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser senhores de si, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês não vão depender mais de Deus. Em outras palavras era isso, e ele continua lançando isso na nossa mente.
Eu já cresci muito, eu já conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia tantas vezes, glória a Deus por isso, já participei de tantos cultos, né? Nós somos pastores, já preguei tantos sermões, mas a dependência do Senhor tem que ser a mesma do primeiro sermão que nós pregamos. O pastor Luiz sempre diz que o mais difícil não é pregar a 100ª ou 1000ª vez, mas é a primeira. A mais difícil não é a primeira, mas é a 1000ª, porque na primeira a gente está inseguro e depende muito. Na 100ª, né, 1000ª, você fala, eu já estou bom nesse negócio, né? E assim na nossa vida, eu já passei por tantas lutas, Deus me deu vitória, essa é mais uma luta. Não, é mais uma, mas nós dependemos de Deus, nós dependemos da ação poderosa dele. Quem vence a batalha não somos nós, mas é Deus através de nós. O exército ali do povo de Deus, com Josué ali à frente, não venceu porque eles eram mais qualificados, porque eles tinham uma estratégia diferente, mas eles venceram porque havia alguém clamando o Senhor, havia ali alguém em unidade, eles lutando e outros cooperando, clamando, pedindo a ação de Deus. O que faz a diferença e nos faz ser diferentes é uma dependência de Deus. Porque se a gente for salvo, mas não depender de Deus, quiser fazer tudo na nossa força, mudar tudo na nossa força, vai adiantar o quê? Então nada acontece por causa de nós e por causa da nossa capacidade, mas tudo é por causa da graça, é favor de Deus. Tudo é por causa da obra de Jesus consumada na cruz do Calvário. Jesus é a nossa fonte de salvação, mas é a fonte de poder para vencer todos os dias. Ele não nos agraciou apenas para nos salvar, mas Ele nos dá a sua graça todos os dias. A cada amanhecer, nós somos alvos da bondade de Deus todos os dias, porque se assim não fosse, nós estaremos perdidos. Que mesmo sendo alvo da bondade de Deus, nós enfrentamos lutas, no dia a dia. O mundo é um lugar difícil de se viver, então nós precisamos viver na dependência de Deus. Nem orar nós sabemos direito, irmãos. Pelo menos eu não sei. Quando eu vou orar, eu oro para Deus me ajudar a orar, eu oro para o Espírito Santo me ajudar a orar. Quando alguém me pede para orar, e se eu tenho um tempo, estou caminhando para ir orar, eu falo, Espírito Santo, ora através de mim, fale comigo, porque nem orar eu sei. Tem gente que sabe orar com as palavras bonitas, emprega bem as palavras, eu não sei. Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós não sabemos lidar com tantas coisas, algumas nós achamos que sabemos, mas na verdade a gente sabe muito pouco. A gente precisa de Deus em tudo, para orar, para cultuar, para cantar, para resolver situações. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós temos que abandonar a nossa força, a força do nosso braço, de tentar fazer as coisas acontecer como nós queremos, mas usar o braço de Deus. Quando nós confiamos no braço de Deus, o Senhor nos mantém vitoriosos. Amém. Quando as nossas mãos estão levantadas, o Senhor nos dá a vitória. Amém. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, nesse último dia da semana de oração. Você que orou durante toda essa semana, seja na célula, seja aqui no prédio da igreja, e você pode ter certeza, esse é o caminho. Mantenha as suas mãos levantadas. Aleluia. O seu clamor. Às vezes a mão vai começar a cansar, como a de Moisés. Tem hora que a gente cansa, porque as coisas não estão mudando, mas persevere. Aleluia. E erguer a mão, porque quando a mão abaixa, o inimigo vem. Quando a mão levanta, o inimigo recua, em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor age por nós. Amém. E que nós possamos viver essa unidade. Enquanto uns estão orando, outros estão lá no campo trabalhando, abençoando alguém, visitando alguém, pregando o Evangelho. Outra hora vai ser você que vai estar lá na frente da batalha, mas alguém vai estar orando por você. Isso que é ser igreja, é uma cooperação, é uma unidade, é um ajudando o outro. No final eu falo, fui eu que fiz, não foi nada, foi Deus que fez através da igreja. Amém. Deus age por meio do corpo de Cristo. Amém. Ele não faz nada por meio de um só, porque senão não precisava de igreja. Deus mandava um homem aqui na terra, escolhia um, falava, você vai fazer a obra, os outros vão para o céu quando for salvo.
mas Deus, Ele age através da unidade da igreja, Amém. do corpo de Cristo. Se nós conseguirmos, como líderes, principalmente nós como líderes, clamar a Deus e motivar as nossas igrejas, levar todo o corpo a trabalhar, uma revolução acontece. Amém. Porque Deus faz através da unidade. Aleluia. Ele faz através desse corpo bem ajustado, juntos no só propósito, e aí nada pode resistir. Amém. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez, agradecendo a Deus por esta semana. Quero orar encerrando.